Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Quero falar sobre as esquinas da vida. Todo ser humano, quando ele se levanta para e se propõe a caminhar. Todos nós, quando nos levantamos, não importa o dia, todos nós projetamos aonde nós vamos estar, se vamos estar no trabalho, vamos estar em um lugar, num domingo, na casa de mamãe, na casa do nosso pai. Todos nós nos programamos, e é tremendo porque a gente sabe exatamente o caminho que a gente deve ir. É ou não é verdade? Quantos aqui estão tão habituados a pegar o caminho rumo à casa, que às vezes você nem está indo para casa, mas você entrou naquela rua, parece que o carro entrou no GPS modo indo para casa, e você está dobrando e indo para casa, quando não, mas eu estava indo para outro lugar, mas você já estava quase chegando em casa. Alguém já passou por isso? Ou daqui um pouco eu que tenho um pouquinho de Alzheimer, talvez, não sei. Cara, isso muitas vezes, meu Deus do céu, não tinha que estar aqui, mas parece que o GPS me trouxe para cá, porque a gente já automatizou aquele caminho que nós pegamos em direção. Isso é tão tremendo que todos nós, todos vocês que aqui estão, eu liguei os dois, esse aqui eu tinha ligado. Desligou? Mas eu acho que está com pouca bateria então. Liguei de novo, tá? Olha só, mas que legal. Esse aqui também está ligado? Olha só, mas que legal. Meus colegas de auditório. Irmãos, e todos nós, quando nos acordamos, nós saímos por um caminho, e é tão tremendo porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conseguirá chegar ao Pai se não passar por mim. É interessante você entender o capítulo 18, porque Jesus, ele após ter ceado com todos os seus amigos, Jesus sabia exatamente o caminho que ele deveria trilhar. O caminho de Jesus era um caminho difícil, complicado, mas era um caminho de reaproximação, religação do homem para com Deus. Era um caminho que havia sido tentado por Deus há muito tempo atrás, através da vida de um homem chamado Moisés. Moisés, que quando foge do Egito por ter matado um egípcio, ele foge, ele fica 40 anos no deserto de Midian, e em determinado momento ele tem um encontro com uma sarça que está pegando fogo. Escute isso, porque no deserto, ver uma sarça pegando fogo era algo natural. O que não era natural, e o sobrenatural não era que a sarça pegasse fogo, mas o sobrenatural é que, mesmo com o advento do fogo, que é um dos poderes mais destruidores da natureza, a sarça não se consumia. Para Moisés, isso era o sobrenatural. E ele chega diante daquela sarça, com o coração limpo, e Deus começa a falar com ele, e a primeira coisa que Deus fala com ele que Deus quer usar ele diz: tira a sandália dos teus pés. Olha só, tira aquela sandália que tinha levado ele por muitos caminhos. Mas esses caminhos agora, eles não poderiam mais ser aceitos nessa sua nova jornada. Ele deveria tirar tudo aquilo que permitia que o seu coração ainda estivesse escravizado. Falhou. Foi? Tá bom. Eu vou perto de vocês, depois a gente vai vendo devagarinho. Vou deixar aqui no bolso.
Então, irmãos, a mente dele não poderia ter traços de uma mente escrava ainda. Ele deveria ser por completo, completamente liberto de todos aqueles hábitos que ligavam ele àquele lugar, porque agora Deus iria levantá-lo para lutar contra a força mais destruidora daquela época. E Deus estava, através da sarça, dizendo algo poderoso para ele. Deus estava dizendo para ele: olha, eu quero que tu saibas que o poder mais destruidor não tem poder contra a minha vontade. O fogo não consumirá a sarça, assim como o Egito não vai conter o meu povo. Eu vou fazer com que eles sejam livres. Aí ele olha e diz: Senhor, mas quando isso acontecer, qual é o seu nome? Deus olha para ele e diz: diga para eles que eu sou. Oh, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: ele é o grande eu sou. Meu irmão, ele é o grande eu sou, porque ele é exatamente aquilo que tu precisa no momento que tu precisa. Ele é a água para o sedento, ele é o pão para o faminto, ele é a alegria do aflito, ele é exatamente aquilo que tu precisa, do tamanho que tu precisa, na hora que tu precisa. Aleluia, diga para o irmão que está ao seu lado: ele é. Oh, glória! Eu sou. É tremendo isso. Fica aqui, filho, quando tu conseguir resolver, se conseguir, tu me chama, senão tá tranquilo. Fica de boa, bem de boa. Isso é tão poderoso, que era isso, era assim que Deus significava. E ali estava a primeira tentativa de Deus de religar o ser humano para com ele. Então Deus usa tudo aquilo ali, todo mundo sabe. Deus leva Moisés para o Monte Sinai e entrega as tábuas da lei, que era o selo da reaproximação para com o povo. Então a palavra significava aquilo que Deus esperava de cada um deles. Isso é a coisa mais tremenda que você vai ver nisso, porque quando Deus escolhe Israel, Deus não escolhe apenas Moisés. Deus não queria que fosse assim. Isso é tão terrível, porque Deus queria fazer deles uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas com relacionamento com eles. Isso é tão poderoso que em determinado momento, sabe o que Deus faz, irmãos? Em determinado momento Deus olha para eles e diz: vocês vão se arrumar, vocês vão jejuar, vocês vão me buscar, e eu vou descer, e eu vou ser com vocês. Levante o líder de cada família, e eu vou ser com cada um de vocês. E a Bíblia Sagrada fala que assim como Deus mandou eles fazer, eles fizeram, e todos eles se colocaram na frente das suas tendas, e daqui a um pouco eles olharam a glória de Deus descendo na montanha, e eles viram fogo, eles viram tremor, eles viram o grande eu sou se manifestando de diversas formas, e a Bíblia nos deixa bem claro que eles tiveram medo. Medo! Eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, vamos fazer o seguinte, nós confiamos em ti, tu vai ter relacionamento com Deus, e tudo o que ele te mandar fazer, nós vamos obedecer. Você está entendendo isso? Deus não te chamou para viver debaixo de um cabresto de um pastor aqui, eu falando e você só ouvindo, sem pensar, sem querer. Deus te chamou para relacionar-se com você. Deus quer ter relacionamento íntimo, de fórum íntimo com você, na sua casa, indo para o seu trabalho, todos os dias da tua vida. Deus quer ter relacionamento com a pessoa que você é. Você foi chamado para viver relacionamento, mas sabe o que a gente faz? A gente é acostumado a terceirizar o relacionamento com Deus. Então a gente diz: nós vamos lá na igreja, o pastor vai orar por mim, nós vamos fazer tal coisa, o pastor vai fazer. Não, meu irmão, Deus quer ter relacionamento com você ao sair desse culto hoje. O culto não vai terminar aqui, o culto não vai terminar quando eu disser amém, o culto vai continuar na tua casa, vai ser uma bênção. O culto vai para a tua casa, o teu lar é um pedaço do céu. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para ter relacionamento com Ele.
Quando você entende isso, você entende que o grande eu sou, aquilo que tu precisa, marcou um encontro com você aqui agora. Ele tinha marcado, mas eles rejeitaram, e todo mundo sabe no que deu. E é a palavra que foi entregue, que era o quê? Que era nada mais do que um Google Maps, de como que as pessoas deveriam ter no seu comportamento para ter relacionamento com Deus. Mas os caras foram pegando cada atalho, que aquilo que foi entregue virou uma caricatura daquilo que realmente eles deveriam fazer. E na vida cristã hoje é assim, as igrejas estão cheias de pessoas caricatas daquilo que é verdadeiramente o que Deus nos chama para ter relacionamento com Ele. As pessoas vivem de palco, vivem disso, elas ficam felizes se elas são, sabe, bajuladas, se elas são isso, se elas são aquilo. As pessoas não conseguem viver uma vida em humildade, não entenderam nada sobre o monte das bem-aventuranças. Elas querem glória, elas querem honra. E elas não entenderam que toda glória e toda honra pertence a Deus. E se tu receber qualquer tipo de glória ou honra aqui, meu irmão, tu vai perder a mais importante, que não é aqui. A maior glória e maior honra que nós temos que receber, ela vem da parte de Deus. E é essa glória e honra que nós deveríamos desejar todos os dias da nossa vida. Por isso que a mão direita da esquerda não veja. Porque se a esquerda vê, tu perdeu. Tu perdeu aquilo que deveria ser Deus te honrando no momento oportuno, no momento certo. Então eles viraram uma caricatura, e a igreja de hoje, se você for analisar, eu imagino que Jesus ficaria extremamente aborrecido se ele frequentasse um culto. Porque as pessoas, elas vivem uma caricatura, é um cristianismo caricato da realidade, elas perderam a visão do real. As pessoas, elas não conseguem entender o que é ser uma igreja. O que é ser uma igreja? É tremendo você entender o que é ser uma igreja, porque Jesus fala que nós somos pedras, né? Ele olha para Pedro e diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. E é tremendo isso, sabe por quê? Porque quando Deus foi construir o primeiro templo, vocês se lembram o que a Bíblia Sagrada fala? Que não se ouça o som de martelos. Porque o sagrado não tem que ter confusão, não tem que ter sons. O sagrado, todo som que tem que acontecer naquilo que é sagrado é adoração, louvor. Então, enquanto eles estavam construindo o templo, não se ouvia som, sabe por quê? Porque as pedras eram talhadas lá na pedreira, no secreto, no anonimato. Eu quero te dizer sim, que Deus vai te talhar no secreto, no anonimato, afastado de todos lá, quando a dor vier, quando a dificuldade brotar, é Deus te talhando, Deus tirando as arestas, porque quando tu for igreja, as portas do inferno não irão prevalecer, porque Deus já trabalhou a tua vida no secreto. E é por isso que tu consegue vir para um lugar como esse e ser colocado no lugar certo. Sabe por quê? Porque você foi trabalhado no secreto. Aonde ninguém vê, aonde não tem honra. É assim que Deus faz. Ele é o grande eu sou. E a nossa vida começa por uma estrada, um caminho. Todos os dias eu não sei quanto a você, mas a maior parte das pessoas sabe exatamente o caminho que vai seguir, sim ou não? Mas existem momentos na nossa vida que o nosso caminho passa por um lugar que é uma esquina. E dentro dessa esquina nós temos que tomar uma decisão. Ou nós continuamos reto, ou nós viramos a esquina. Só que na esquina, meu irmão, às vezes haverão situações que são difíceis, complicadas, porque elas não estavam no script e nós não havíamos nos preparados para elas. E é aí que eu entro com a mensagem de hoje, sobre as esquinas da vida.
Porque eu vou falar sobre 3 homens que num dia se acordam. E os 3, eles têm um desejo no seu coração, ou seja, eles têm um alvo. O alvo deles não é comum, mas são homens simples que têm apenas um alvo, um objetivo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: qual é o teu objetivo? Diga assim: se o teu caminho se cruzar com o grande eu sou, tudo pode mudar. Oh glória! Oh glória! Irmão, quando o nosso caminho, ele ultrapassa o caminho do grande eu sou, tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus fará milagres na tua vida, Deus soprará o teu nome, Deus te fará grande, é assim que Deus faz. Oh glória! Imagina só, naquele dia, se acorda um homem negro, muito negro, da cidade de Cirene, bota sua roupa mais linda, branca, alva como a neve. Eu brincava, né, que tinha o irmão Roberto, né, que era aquele... Imagina o irmão Roberto assim, com aquele bem branco, assim, aquela roupa bem branca. E ele diz no seu coração: tem alguma coisa errada que não está dando certo. Agora vai dar. Nem se preocupe mais com isso, deixa comigo, senão vou me perder. Imagina só, ele coloca no seu coração, porque aquele dia ele se acordou, ele disse assim: eu vou chegar em Jerusalém, minha família está cheia de problemas. Um judeu, irmão, acreditava em Deus, não de uma forma que nós acreditamos hoje. Acreditamos não acreditando. Temos fé sem ter fé. A maior parte das pessoas aqui, a primeira dor que dá, a primeira coisa que você faz, você toma uma aspirina, você toma uma Neusadina. Quem aqui, quando dá a primeira dor de cabeça, a primeira coisa que faz é dizer: Senhor, tira essa dor de mim. Tira essa dor de mim. E se a dor não saiu, pastor, aí vai lá e toma uma... Normal. Mas a primeira coisa que todo cristão deveria fazer era fazer uma oração e pedir para Deus: Deus, tira essa dor. Deus é poderoso, Ele pode, sim ou não? Sim! Então a primeira coisa que você deveria fazer, se você é um cristão, é dizer: Senhor, tira essa dor. Ou Senhor, tira essa dor. Pastor, passou 15 minutos, a dor não saiu. Vamos lá pegar o remedinho. Porque daí Deus está falando: toma o remedinho, meu filho. Amém, também. Mas as pessoas perderam, irmão. Elas não têm fé. Existem pontos na vida delas que é desafiador, caminhos que são complicados e difíceis, e elas têm medo. O caminho do medo. Elas têm medo. Medo daquilo que pode acontecer. Elas não acreditam que Deus está com ela. Meu irmão, não existe nada impossível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo vai dar certo. A gente tem que voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a crer, irmãos. Como verdadeiros cristãos. E a Bíblia nos deixa bem claro, então, no capítulo 18, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos além do ribeiro de Cedron, onde havia o jardim no qual ele entrou e seus discípulos. Todo mundo conhece a história. Vai, meu filho, vamos junto. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte, oficiais dos principais sacerdotes, fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Quem você veio buscar hoje nesse culto, irmão? Você veio buscar pastor Kleber? Você está lascado. Quem você veio buscar? O grande eu sou está nesse culto. Aquilo que você precisa está nesse culto. Exatamente do tamanho que tu precisa. Eu não sei por que caminho que tu veio hoje aqui, mas a diferença de todos os dias que você veio hoje aqui, que nessa esquina da tua vida hoje, tu terá um encontro com Jesus aqui.
o grande eu sou, você terá um encontro com ele, pode ter certeza de uma coisa, a tua vida será alterada na profundidade. Porque nas esquinas da nossa vida, o encontro com Jesus faz toda a diferença. Aí olha só, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhes, sou. Quem Jesus disse? Na minha Bíblia fala assim, eu sou. E na minha Bíblia fala que quando ele diz, eu sou, a terra treme e todos caem. É tremendo porque se você seguir adiante, havia ali o aprendiz de sumo sacerdote, que olha só, preste atenção, no caminho perfeito da sua vida. Olha o caminho perfeito da sua vida. Malco, ele tinha determinado o seguinte, hoje me acordei, tenho uma missão a cumprir, vou ganhar pontos com o sumo sacerdote, vou ganhar pontos com nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote. E se Caifás cai na graça de Caifás, daqui um pouco ele vai me eleger o sinédrio. E se eu entrar no sinédrio, serei um deles, eu posso ser um sumo sacerdote. E se um dia for um sumo sacerdote, eu vou ver a presença da glória de Deus. Notem que tudo que ele queria era ver a presença da glória de Deus. Tudo que ele queria era ver além da cortina. Alguém tem que entender isso. Estou todo arrepiado. Tudo que Malco queria era ver além da cortina. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ele queria ver além da cortina. Ele queria ver o lugar da presença de Deus, da materialização de Deus. Ele se acordou naquele dia dizendo, ei, hoje eu vou estar mais perto dos meus sonhos. Quantos de nós, ao longo da nossa existência, nos acordamos e dizemos, hoje eu estarei mais perto dos meus sonhos, porque hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E sabe de uma coisa na esquina da tua vida? Talvez em alguns momentos você foi frustrado, tudo deu errado. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez num desses caminhos, a única coisa que faltou nesse caminho era o grande eu sou. Talvez ele não estivesse ali. Talvez ele te faltou. Porque se ele for o teu pastor, não é nada te faltará. Tradução equivocada. Se ele for o teu pastor, ele não te faltará. Ele é que não vai te faltar. Ele não vai te faltar. Isso é, quem entende isso, é porque já entendeu o que é relacionamento. Relacionamento é saber que talvez enfrentaremos problemas, dificuldades, frustrações, adversidades, mas Ele estará conosco em cada um desses desafios da nossa vida e com certeza Ele vai nos dar vitória. E quem sabe você possa dizer como Jó, afrontado para sua esposa, olhar nos seus olhos e dizer, se coçando com o caco dele, dizendo para ela, você age como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e em breve se manifestará com poder e glória em meu favor. Ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga compreender, eu sei que ele está trabalhando. Tu imagina isso? O jovem Malco se acorda, ele diz, hoje eu estou mais perto do meu sonho. Nas esquinas da vida, ele traçou o seu caminho, ele disse, hoje eu estou mais perto, porque ele diz assim, cara, ele me escolheu, irmãos, esquece, eles não sabiam o que era Jesus, eles não entendiam o coração do Pai, por isso para eles tudo que o sumo sacerdote falava, era Deus falando, esquece, então Deus estava dando um recado para ele, vai lá e pega Jesus, só que ele era um estudioso. Quando Jesus fala, eu sou, e a terra treme, ele cai por terra e diz, eita, tem uma coisinha diferente nesse Jesus. Mesmo, estou arrepiado até a nuca, o Espírito de Deus está aqui. Hoje vai ser forte esse culto, tem essa palavra. Irmão, juro, todo arrepiado. Olha isso! Deus diz, eu sou, todos caem. É tremendo porque ele se levanta e ele vai até Jesus tentar pegar Jesus. E quando ele vai tentar pegar Jesus,
Pedro lhe corta a orelha. Eu costumo, quando eu conto essa história para a igreja, você já sabe até o que eu falo. Quando ele corta a orelha. Tem gente que pensa que ele corta a orelha, mas ele não cortou a orelha. Tudo que ele cortou foi tudo menos orelha. Ele cortou 30 anos de dedicação. Ele cortou sonhos e projetos que a partir daquele instante não poderiam ter continuidade. Na esquina da vida daquele homem, seus sonhos e seus projetos caíram. Eles estão diante dos seus olhos, caídos ao chão. Só que a diferença dele é que nesse encontro, ele não teve um encontro com Barrabás que lhe cortaria a orelha e lhe mataria. Ele teve um encontro com o grande eu sou, Jesus. E quando Jesus vê a orelha, Deus olha para o seu coração e sabe da sinceridade do coração, e da sinceridade Deus se agrada. Deus vê a motivação daquele rapaz diante dele, dizendo: tudo que ele quer ver é além do véu. Tudo que ele precisa é ver além do véu. Ele quer a minha presença, ele quer do meu espírito. Dá um catucão e diga assim: tudo que você precisa é ver além do véu. Esse era o propósito, era o sonho, era o projeto de vida. Mas agora está caído no chão, destruído por um louco chamado Pedro. Igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão. Ô, irmão, quantas vezes nós como igreja somos Pedro? Quantas vezes nós destruímos sonhos de pessoas, irmãos? Que tudo que tem um coração disposto, irmãos, um desejo real, mas a arrogância de Caifás, mas a dureza do coração faz com que nossas atitudes sejam equivocadas, afrontosas, e não falem daquilo que é estar com Jesus. Não basta caminhar com Jesus, tem que entender aquilo que Jesus quer e está falando com cada um de nós. O encontro com Jesus, ele gera transformação real em todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa forma de agir. Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere com espada, por espada será ferido. Jesus pega o sonho daquele rapaz, pega a vida daquele rapaz, pega a esperança, pega os projetos, pega a sua existência, aquilo que para ele era o final da linha, aquilo que para ele era uma destruição completa, Jesus pega nas suas mãos. E agora o grande eu sou vai colocar a vida no curso certo. Eu fico imaginando ele sem entender nada, dizendo: Jesus, eu vim te pegar. Eu vim te levar preso, Jesus. E tu está aqui, restituindo meus sonhos, meus projetos. Eu sou tudo que tu precisa, na hora que tu precisa, no momento que tu precisar. O problema é que nós tiramos da nossa vida o grande eu sou. Nós tiramos Jesus Cristo da nossa vida e nos questionamos por que as coisas não andam dando certo. Nós retiramos Jesus da nossa vida, meu irmão. Nós agimos como Pedro. Pedro, sem a presença de Jesus, ele pega a espada, ele corta, ele precisava ser que nem Jesus. Ele precisava entender quando Paulo dizia: já não sou mais eu que vivo, mas Jesus é que vive em mim. O verdadeiro cristão é fruto de um relacionamento tão íntimo e sincero com Deus, que daqui a um pouco não vai se saber mais quem é você e quem é Jesus. Vocês ficarão tão amalgamados que as pessoas vão dizer: ei, esse cara tem uma luz, esse cara é diferente.
porque as pessoas vão reconhecer e ver Jesus através da tua vida. Refletir a imagem e a semelhança. Agora preste atenção, porque ele planejou um caminho. Ele está diante de Jesus. Imagina, meu irmão, que nessa mesma noite, que o cara chegando em Jerusalém, e o nome dele era Simeão. E ele dizia consigo mesmo, ele já trazia dentro da sua malinha uma roupa. Vindo de Cirene, da África. Ele dizia, eu vou chegar lá. Meu filho vai ser uma bênção. Minha família vai ser uma bênção. Ele está com a malinha, a roupinha branca dele está tudo lá. Ele olha para aquela roupa branca, olhando ao Deus eterno e dizendo, Deus, que quando o sumo sacerdote amanhã venha jogar o sangue da aspersão, eu pulo o mais alto que eu puder e aquele sangue, ele recaia sobre as minhas vestes, porque eu sei que se aquele sangue recair sobre as minhas vestes, a minha família será alcançada por ti. Propósito. Minha família ser alcançada. Olha para um que ela diz assim, propósito. Diga, um queria a família. Diga, e o outro queria ver além do véu. Oh, glória! Naquela mesma noite, em uma daquelas estradas da vida, se você pegasse aquelas câmeras saindo daqui agora, fosse em Jerusalém, você ia numa casa, estava naquela mesma noite, estava Simeão aqui orando e dizendo, oh Deus. Naquela mesma noite estava Malco com a mão na orelha, olhando de olhos para Jesus, assim, dizendo, perdi tudo. Mas quando ele vê a orelha no lugar, ele diz, ganhei tudo. Diga para o irmão que está do seu lado, sua vida só é alterada quando tu encontra na esquina da vida o grande eu sou. Sabe qual é a parte mais linda dessa mensagem? É que ele disse, vocês nunca estarão sozinhos, porque eu estarei com vocês todos os dias. E a pergunta que não pode ser calada aqui nessa noite é, você sabe quem é que veio para o culto hoje? O grande eu sou está aqui. Você veio por um caminho cheio de dúvidas, frustrações, e cada um com o seu propósito. E eu quero lhe falar, o grande eu sou está aqui. A pergunta é, você terá um encontro com o grande eu sou? Ou você será um daqueles que o grande eu sou estava lá? E a Bíblia Sagrada fala, e a unção de cura estava lá para curar. E eles não eram curados. Que coisa tremenda. Porque para tocar em Jesus não é natural, irmão. A Bíblia fala, e a unção estava ali para curar, no livro de Marcos, né? Aí chegam os bonecos com os 4 amigos, sai. Ah, não dá, a multidão não vai deixar. Pega o amigo deles e o amigo deles que está lá na maca, olha para eles e diz, para, tudo bem, não dá, não vamos conseguir ver o mestre. E eles olham para ele e falam, rapaz, tu tem um amigo, não é um monte de porcaria. Às vezes tudo que um ser humano precisa é de um amigo verdadeiro. Irmão, se eu pudesse pedir a Deus algo para você, que na tua jornada tu encontre amigos verdadeiros. Se eu pudesse pedir para Deus algo para você nessa noite, é que na tua jornada tu encontre pessoas que não sejam falsas, mas que sejam amigos verdadeiros, que se alegrem com a tua alegria, que vibrem com a tua provisão, que vibrem com o teu sucesso, que Deus levante verdadeiros amigos na tua vida.
Imagina isso, a unção de cura estava ali, Jesus está aqui, a unção está sobre este lugar. A pergunta não é se Jesus vai fazer, a pergunta é: você vai estimular? Ele está no centro da tua vida, porque se ele não estiver, ele não vai fazer. Para ele fazer, ele precisa estar no centro, a esquina precisa se encontrar com ele. Ele é o caminho, ele está no caminho, ele está aqui. A pergunta é: ele vai sair aqui? Eis que estou à porta e bato. Tremendo isso. Porque essa parte ele não falava. A gente usa isso para falar para o afastado, né? Jesus está batendo na porta do coração, não. Essa aí ele estava falando para a igreja. A igreja que pensava que era rica. Às vezes nós pensamos que nós temos tudo. Nós pensamos que somos de Jesus, mas ele está batendo com as marcas da cruz. Enquanto ele bate, a porta do teu coração está marcada com sangue que foi cravado lá. Tem alguém para dar glória a Deus? Pelo amor de Deus. Eu estou largando um ouro para vocês, aí eu não vejo um glória a Deus da vontade de jogar alguma coisa, juro. Jesus batendo com as mãos. Ele não só bate, ele marca o teu coração. E se tu abrir a porta do teu coração, ele vai entrar. Ele vai fazer uma festa contigo e ele nunca mais vai sair daí. Agora, isso não é uma condição minha, é tua. O Senhor, ele quer ser o teu pastor e ele quer nunca mais te faltar. Em todas as esquinas da tua vida, ele estará contigo. Você está entendendo isso? Em todas as esquinas da tua vida, em todos os lugares de decisões, ele está lá. Ele vai estar lá. Em todos os lugares de decisões, ele estará lá. Porque isso não é uma escolha dele, é uma escolha tua. Como os 4 amigos dizem assim: esse bando de vagabundo, a unção está aí, eles não estão percebendo. Vamos dar a volta. Eles deram a volta lá por onde, pelo esquisito lá, e um amigo deles, ele fala: rapaz, para, é uma trabalheira. Eles chegam na casa de Jesus, arrancam as telhas. Arranca as telhas, eles olham: aí Jesus! Jesus fica olhando: os caras estão, que loucura. Mas eu fico imaginando que a Bíblia fala que Jesus se apaixonou pelos caras, pela fé dos caras. Jesus, rapaz, hoje levanta, quem se vier vai levantar. Porque é o seguinte, culto chato, crente chato que estava lá, só assistindo, medindo Jesus, a unção estava lá e ninguém tomava nada, a unção está aqui. A pergunta é: quem vai pegar? Está preparado para arrancar telha? Porque a unção só se move quando Jesus está no centro. E lá eles largaram o amigo e o amigo saiu caminhando dali. Nas esquinas da vida teve um encontro com Jesus. Olha para o irmão que está falando, dá uma chacoalhada, Jesus está aqui. Oh, glória a Deus, imagina só, o drone saindo, foi lá, Malcolm com a orelha aqui, o drone saiu, levantou lá, tá vendo aí, versão brasileira, Kleber Beth Richards. Foi lá e entrou dentro da casinha, está lá Simeão aqui orando, dizendo, abrindo a mala, vendo aquela roupa branca, e disse: tá branca, essa vai passar. Essa vai passar, porque é o seguinte, se a roupa tivesse alguma mancha, não passava, porque na porta do templo tinha o fiscal de crente. Alguém entendeu a referência? Sempre tem fiscal de crente, naquela época e hoje tem também. Aqueles que dizem: eu acho que deveria ser assim, aleluia. Cara, o cara não entra, fecha a porta para aqueles que querem entrar também. Ele diz: eu acho que deveria ser desse jeito. O cristianismo é vivido. Tomar banho, dá para bendar no space. Eu acho. Imagina isso, meu irmão. E o drone entrou lá na casa lá, e ele está lá, e ele olha e diz: cara, ele examina, porque ele diz: cara, irmão, você acha que racismo só tem aqui, só nessa época? Não tinha racismo naquela época. Você acha que tinha ou não tinha? Olha, meu irmão, você tinha muito racismo naquela época. Quantas vezes ele tinha ido ali, os caras não tinham deixado ele
entrar. Então ele pegou a roupa dele e disse, dizendo, não tem nada, não tem como eles impedir a minha entrada, eu vou receber o sangue do Cordeiro. O drone saiu da casa dele ali, ele pulando, eu vou receber a marca do... O drone saiu. E foi para onde? Para a cadeia. Lá na cadeia tem um espírito de morte muito forte. Dimas está ajoelhado dizendo, a minha vida será sacrificada. Eu vou morrer. E o pior para um judeu não é morrer, irmãos. Porque a morte faz parte de vida. Para o judeu, mais forte do que morrer é não ser lembrado. É ter o seu nome esquecido. Então ele diz consigo mesmo, eu vou morrer e o meu nome será esquecido. Olha o drone lá. E ele olha de Jesus, oh Deus, Yud Revav Re, Yud Revav Re, olha para mim, me ajuda, eu não sei como eu posso sair dessa, mas me ajuda. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, tem uma esquina para cada caminho. Diga, e hoje, na esquina do teu caminho, Deus marcou um encontro contigo. E o grande eu sou está no culto, está na casa. Aleluia. Tudo que ele queria era vida. E vida para o judeu não é o não morrer. Vida para eles é saber que tu nunca mais será esquecido. Era o sonho. O sonho de um era ver além do véu. O sonho de outro era ter a sua família alcançada. O sonho de outro era viver para sempre. Não ser esquecido. Não morrer no anonimato. E o que esses três, quando se levantaram naquele dia, tinham em comum? Todos os três teriam um encontro com Jesus. Só encontro com Jesus não. Quem tem um encontro com Jesus tem um encontro com os seus sonhos, tem um encontro com os seus propósitos, tem um encontro com a sua vida, tem um encontro com a abundância, porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Diga, Jesus está aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O dia começa. Malcom chega até Caifás, e Caifás olha para ele e diz, você fez um grande trabalho. Você fez um trabalho maravilhoso, Malcom. Eu vou fazer uma coisa contigo hoje. Tu nunca pôde, mas hoje tu vai oficiar no templo. Enquanto os aprendizes estiver um no altar de incenso, enquanto estiver dois no altar de incenso, dois na mesa da preposição e dois no candelabro, tu estarás de frente para o véu. Ô, glória, quem está comigo diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga, Jesus está trabalhando. Negrão veste a roupa branca, mais branca como a neve. Está lá. Bom, agora já era. Vamos. Ele já projetou todo o caminho.
eu vou pela praça, eu vou fazer aquele caminho ali, aqui, naquela esquina eu vou pegar a esquerda, vou dobrar, vou para o pátio do templo, e no pátio do templo ninguém pode me impedir, olha de novo para ver se a roupa está branca, a roupa está ok, está tudo ok. Ele pega, o que ele faz? Caminha. O que ele faz? Numa das esquinas da vida, o que acontece? Jesus está caindo. Caído. A cruz jogada no chão. E ele olha na esquina e vê aquela cena. Ele olha o soldado que olha para ele. Tinha muita gente na rua, irmão. Tinha milhões de pessoas na rua. Mas quem que os soldados enxergaram, irmão? O homem negro de roupa branca. Achavam que estavam fazendo algo muito difícil. E eles olham para ele e dizem, ei! Ele diz, não, calma. Não, vi de longe. Sem historinha. Tá muito bonito hoje. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele homem, olhando para o coração dele. Jesus era tão lindo, irmãos. Porque Jesus olhava diretamente para o coração da pessoa, Jesus olha para o coração dele e fica imaginando, dizendo para ele, cara, mal tu sabe o tanto que eu vou mudar a tua vida, cara. Mal tu sabe o quanto que eu vou trazer milagre na tua vida. Teus olhos não viram, a tua mente não conseguiu entender, mas hoje o teu caminho se cruzou com um grande eu sou, e todos os teus sonhos e os teus projetos serão realizados através da minha vida em ti. Oh, glória! Aplauda mesmo. E ele vai lá e pega a cruz. O que tem na cruz? Alguém se lembra o que tem na cruz? O que tem muito na cruz? Muito. Não era um pingo. Não era um pingo, era muito. O que tinha muito? Qual era o maior sonho dele? Uma gota do sangue do Cordeiro, que tinha que ser renovada a cada ano. Só que agora, o sangue que estava... Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Alguém está entendendo aqui? O sangue que estava se apropriando daquela vestimenta era o sangue de Jesus, o Cordeiro, que veio por uma vez por toda ligar o homem a Deus. A partir daquele momento, aquele sangue ia lavar toda a humanidade, toda a criatura, todo sacrifício seria pago através daquele sangue derramado lá na cruz do Calvário. Aquela esquina trouxe algo que parecia ser difícil, complicado, mas quando Simeão pega e coloca aquela cruz, ele se lambuza no sangue de Jesus, a sua veste é totalmente ensanguentada com o sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. O verdadeiro sangue estava sobre todas as suas vestes. Meu irmão, quando o teu caminho se cruza com o caminho de Jesus, sonhos e projetos são transformados e restaurados. Aleluia! Oh, aleluia! Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. O que eu estou falando para você é Bíblia. Eu estou falando de caminhos que cruzaram com o caminho de Jesus.
Eu estou falando de caminhos que nos levam às esquinas da nossa vida. A pergunta não é se haverão esquinas. A pergunta é quem nós levaremos para as esquinas da nossa vida. Estes homens não tinham, mas encontraram. E a partir desse encontro, eles nunca mais quiseram viver uma vida em que ele não estivesse em cada esquina de suas vidas. Aleluia! Aleluia! Jesus estará com você amanhã. O sobrenatural é amanhã, você sai daqui, Jesus já vai contigo. Imagina isso, meu irmão. Ele sai dali todo ensanguentado, leva Jesus, Jesus está lá na cruz. Todo mundo sabe o que acontece. Gestas olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz e nos retira daqui. Dimas olha para ele e diz: cala tua boca. Tu não consegue perceber que nas esquinas da nossa vida, Deus nos preparou um homem santo. Ele olha para aquele homem e olha para ele sem nenhuma esperança, sem nenhum projeto, sem nada, mas olha para ele numa confissão grande e diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, eu não tenho para onde ir. Jesus, quando entrares no teu reino, pelo amor de Deus, lembra-se de mim. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Meu Deus! Meu Deus! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Um homem que não queria ser esquecido. Um homem que não queria ser... Sobre quem nós estamos falando hoje? Sobre quem nós estamos falando hoje nesse culto? Olha para o irmão que está do seu lado, sobre um homem que não queria ser esquecido. E por que esse homem não é esquecido? Porque numa esquina da sua vida, ele teve um encontro com o grande eu sou. Aleluia! Aleluia! O grande eu sou está aqui? Sim ou não? Na esquina da tua vida, o grande eu sou está aqui nesse culto, ele está aqui nesse culto. A pergunta é: você acredita nisso de verdade? Você crê nisso? Porque aquele homem creu. Ele olhou e disse: quando entrar lá, lembra-se de mim, pelo amor de Deus. E ele disse: vai estar lá comigo, fica tranquilo. Oh, glória. Quem está comigo, diga glória a Deus. Todo mundo sabe, Jesus está na cruz e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Então o catucão diz: ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Alguém aqui esperando viver o sobrenatural? Alguém aqui esperando viver o sobrenatural? Um queria sua família salva. Se lembram disso? Outro se levantou propósito de vida. Minha família salva. Outro se levantou propósito de vida, não ser esquecido. O outro, propósito de vida, ver além do véu. Jesus diz: está consumado. Quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus fala isso, ele expirou. A Bíblia fala que na mesma hora que ele expira, a terra treme, o sol escurece, a terra perde o seu vigor, mas uma coisa acontece: o véu do templo se rasga de alto a baixo. Quem está diante do templo, olhando para o véu?
Malco está diante do véu. Meu irmão, aquilo que você precisa entender num culto de hoje, que tudo que você precisa entender é que na esquina da tua vida, a única coisa que é mais importante do que uma esquina é quem nós vamos encontrar naquela esquina. E se na esquina da tua vida do culto de hoje, você se encontrou com o grande eu sou, te prepara porque tudo já deu certo. Todos os teus sonhos e projetos irão acontecer. Não tenha medo, tu não serás esquecido. Não tenha medo da morte, tu não serás esquecido. Não tenha medo pela tua família, Jesus vai salvar a tua família. Não tenha medo com o teu ministério, Jesus vai restaurar teu ministério. Tudo que tu precisa é na esquina da tua vida. Ter a certeza de que você irá se encontrar com um grande eu sou. Para que ele nunca mais saia da tua vida. Simeão volta para casa. Tudo que ele carrega é uma roupa vermelha, lavada pelo sangue de um tal de Jesus. Ele nem sabe, mas quando ele chega na sua casa, ele diz: eu vi um homem. Ele era diferente. Eu senti algo diferente neles. E os seus filhos dizem: como é que ele era, pai? Eu fico imaginando ele dizendo sobre Jesus, sobre o olhar que penetrou a sua alma e o seu coração, sobre o olhar que penetrou a sua vida e a sua alma, e ele sentiu que ele estava salvo naquele instante. Eu fico imaginando ele olhando e dizendo para os filhos dele, a ponto dos seus filhos quererem conhecer Jesus. E a sua família é salva. Pastor, como assim? Você vai abrir depois no livro de Coríntios, a Bíblia fala que Paulo andava junto com Rufus, filho de Simeão, que era um dos evangelistas da casa da igreja do Senhor. Quando o sangue de Jesus te lava de todo o teu pecado, toda a tua família é alcançada, todos os teus sonhos, irmão, estou ensinando Bíblia para vocês, vai procurar, vai entender, porque essas são as verdades, as conexões que nos fazem entender que o grande eu sou está aqui. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. A pergunta não é se o grande eu sou está aqui, é quem você é no meio dessa multidão. Você é multidão que não é vista, ou você é multidão que quer ter um encontro com um grande eu sou, porque todo aquele que quiser verá a glória de Deus, todo aquele que quiser verá a glória de Deus, todo que quiser verá a glória de Deus. Ah, pastor, não é assim. É assim, porque a verdade é que a unção de cura está aqui. A unção de transformação está aqui. Está aqui. A pergunta é, ela vai entrar aí? Mas é cheio de conceito aí, irmão, não entra. Porque agora tu está examinando a palavra, cheio de conceitinho. Até que é legal, eu gostei dessa palavrinha aí. Tá para me dar teus beijos, vagabundo. Ali eu... Achei que estava legal a palavrinha, né? Senti até um arrepio ali, um negocinho. Cara, eu tive lá uma desgraça dessa, tá para me dar teus beijos, respeita o teu pastor, vagabundo. Irmãos, mas haverão aqueles que estão dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa. Senhor, eu quero tu no centro. E talvez essa pessoa que está dizendo: eu quero tu no centro, está dizendo: ei, eu preciso colocar Jesus no centro. Aí talvez você diga: ah, pastor, mas é difícil, pastor. Talvez seja mesmo. Talvez seja preciso que vocês arranquem algumas telhas. A unção está aqui.
Se depender de mim, eu sou um dos teus amigos. Se depender de mim, essa palavra é a palavra de um pastor amigo. Não é a palavra de um pastor usurpador ou de um pastor alienador ou de um pastor opressor, não. É de um pastor amigo que diz para você, meu amado, eu sou um daqueles que carrega a tua cama. Quando as tuas forças te faltar, eu serei um daqueles que vai te colocar. Vai fazer com que você esteja no lugar onde Jesus esteja no centro. Porque quando tua esquina cruzar com um grande eu sou, a tua vida nunca mais será a mesma. E isso é literal. Isso é real. Não que não haverão problemas. Eles acontecem todos os dias. Só qual é a grande definição que eu vejo nisso? É que eles não te afetam mais. Eles não te afetam. E eles não te afetam porque tua estrutura é firme. Os teus pés estão firmes na rocha. Os teus pés estão fixos em Jesus Cristo. Soprarão os ventos, soprarão tempestades. O mar revolto baterá. Mas essa casa não vai desmoronar. Porque ela está afirmada em Jesus, a nossa rocha. O que não pode faltar na esquina da tua vida, irmão? A roupa branca, pastor. Uma orelha, pastor. Uma orelha sem Jesus é um sonho destruído. É uma vida que acabou. Mas uma orelha com Jesus é um propósito que aconteceu. É enxergar além do véu. É ter certeza de que a morte não te fará esquecido. Pelo contrário, em 2026, lá numa igreja, com um pastorzinho meia boca, alguém vai citar o teu nome, reconhecendo aquilo que tu fez, dizendo, Dimas pensou assim. Dizendo para ti, tu não serás esquecido. Fica tranquilo. O grande eu sou passou pela tua vida. Sua família restaurada. Tudo que nós precisamos nas esquinas da nossa vida é ter um encontro com um grande eu sou. E hoje você veio pelo seu caminho, sim ou não? Quem veio para o culto de hoje pelo seu caminho? Todos os caminhos trouxeram vocês até aqui. A pergunta é, você está aqui? Quem você é? Aquele que vai ficar analisando o culto, a palavra, ou você é aquele que entendeu a mensagem? E que já vai dizer, como Dimas disse, eu vou estar com ele no paraíso. Como Malcolm disse, eu vi além do véu. Eu vi a glória de Deus. Como Simeão disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O grande eu sou marcou encontro com você. Na esquina da tua vida. Ele está aqui hoje, ele está aqui. Oh, glória a Deus.
Eu quero orar por você, porque tem pessoas que precisam desse tempo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, essa oração que eu não posso fazer por você, e eu gostaria. Apesar de ser o amigo que te leva para perto dele, o questionamento que ele faz não é para comigo. O questionamento que ele faz é para com você aí na sua cadeira. Aí onde você está. É aí onde você está. Aleluia, 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 Jesus. E o questionamento que ele faz é: o que você quer que eu te faça? Ô pastor, parece claro, ele precisava caminhar, ele estava em uma cama, parece claro. Não, Deus quer saber qual é o teu propósito. Qual é o objetivo final da tua jornada até aqui? E ele veio nesse culto e te questiona: qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é? E Dimas olha para Jesus e diz assim: foi tão triste ver no seu olhar a dor que ele sentia. Como prova por tão grande amor, o gravar em uma ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados.
Faça com que o teu Espírito vivifique em mim. Vivifica em mim através do teu Espírito a certeza de que não existe luta que dure para sempre. Não existe mal que nunca acabe. Senhor Jesus Cristo, vivifica em mim a esperança, Senhor. Senhor, vivifica em mim a certeza, Deus, quando as forças querem acabar, eu quero e eu penso em desistir. Vivifica em mim a certeza de que o meu Redentor, Ele vive e que Ele vai se manifestar em meu favor. Eu ainda continuo aqui, Jesus. Eu ainda continuo crendo em Ti. Vivifica em mim, Espírito de Deus. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por tudo que Ele realizou aqui. Obrigado porque essa semana, Senhor, Tu estarás com os Teus filhos, os caminhos se cruzaram com o Teu, Senhor, para que Tu nunca mais se retire da vida de nenhum deles. Todos eles a Ti pertencem, Tu já está dentro de cada coração, preparando-os para a melhor semana da história deles, preparando-os para o sobrenatural,